Pergunta: quem é Bruno Tolentino? Resposta: olha, não é fácil avaliar-se a si mesmo, especialmente a quem lhe importa sobretudo o prodigioso trabalho da graça divina sobre o sempre iminente desastre humano. Por exemplo, à meia-noite o citado fulano de tal invariavelmente me parece um pobre diabo que a providência insiste em cobrir de favores inexplicáveis e acaba por constranger com uma pletora de dons cada vez mais difíceis de justificar pelo bom uso. Em favor do pilantra pode-se talvez alegar uma integridade intelectual que reconhecidamente nunca esteve no balcão das conveniências e cambalachos. Com maior ou menor justiça, já foi acusado de vários tráficos de divisas, de drogas, de armas, mas nunca de tráfico de influência. Nesse sentido, Antônio Roa, escrevendo sobre os deuses de hoje, em 1996, refere-se a este marginal nato como intérprete destes tempos que não busca o compadrio dos espertos e artimanhosos. Com efeito, fiz inúmeros amigos no submundo, troquei a universidade pela cadeia e de ambas saí com o nome limpo, pois nunca tive nada a ver com crime organizado, muito menos com a versão dele que assola a República das Letras. Quanto a um outro traço meu bem mais deplorável, a língua ferina entortada pelo vício da ironia, quando não do sarcasmo, Christiane Martin Dugard dizia a Paris dos anos 70 que se tratava de uma espécie de anjo do mal a serviço do bem. Espero bem que não se enganasse, mas disso não sou obviamente o melhor juiz. Mas me comove bem mais o que li recentemente de um poeta que tem alta conta como artista e como homem. Este carioca metido a inglês seria um bocó que, aspas, dedicou a vida ao serviço de Deus e da poesia, com coragem jesuítica e humildade franciscana, fecha aspas. Tomara ou antes, quem dera, porque se não vero é bem trovato. Pergunta: o senhor nasceu no Rio de Janeiro de uma família religiosa, mas na sua juventude deixou de ser católico. Como se deu sua relação com Deus e o fato de ser poeta? Resposta: a minha trajetória dos 17 aos 39 anos foi de certo modo um afastamento. Mas aos 40 anos eu comecei meu caminho de volta para a igreja. O Espírito Santo sempre colaborou comigo, mas foi nesse momento que eu comecei a colaborar com ele. Foi pela mão de Maria, com quem sempre mantive uma relação estreita, mesmo durante a fase na qual não acreditava no filho dela, que vivia o relacionamento com o mistério. Mesmo não acreditando em Deus, não largava o manto de Maria. Minha relação com o mistério durante os anos da minha juventude passou através das conversas com uma estátua de pedra da Virgem Maria. Foi o que aconteceu comigo. Mas essas coisas podem passar a ter várias manifestações. O que interessa não é o como, senão o fato de que as coisas de Deus, quando tocam, ninguém de nós consegue mudar. Com a minha conversão, não me tornei um poeta melhor. A busca pelo real já estava presente na minha juventude, dizia. O real é esta constante correção do comportamento humano. O real está aí para que a pessoa busque sempre um modo de convívio com ele, um respeito fundamental. Mas voltando à sua pergunta inicial sobre a conversão, é como a parábola do sal. Cristo é o sal. O sal realça o gosto da comida. Não muda o gosto da comida. Torna o peixe mais peixe, a carne mais carne. Assim como o encontro com Cristo não muda o que você é, mas agora você se torna você na dosagem perfeita. Aquilo para que você era destinado a ser. Eu estou neste processo em que sou cada vez mais eu mesmo. Eu parei de ser uma caricatura de mim mesmo. Como dizia Píndaro, torna-te o que tu és. Você se torna o que você é. Há um nível supra-real da pessoa. É isso que só Deus sabe. Nesta perspectiva, o ato poético é um antegosto, um antepasto desta plenitude. Pergunta: no prólogo de O Mundo como Ideia, o senhor sugere uma luta que lhe permitisse exercer uma, aspas, filosofia da forma sem, aspas, má consciência. O que na forma poderia ser responsável por uma má consciência? Resposta: em arte, a má consciência sempre que, falseando a complexidade da questão capital das relações entre a expressão e a forma, os variegados formalismos esvaziam-na de todo significado relevante e fazem do ato de criação um mero balabarismo, jogo mental. Concordo com Yves Bonfá quando nos adverte de que não há pior maldição neste mundo do que reduzir a vida a uma brincadeirinha solenizada, a um jogo aparentemente arrojado, mas de mentirinha. Pergunta: a posição contrária à atenção ao real é a posição ideológica. Hoje parece ser a época do fim das ideologias, da crise desta forma de pensamento. O senhor concorda com isso? Parece que acabaram as ideologias, mas na vida do cotidiano se vê quanto ainda somos dominados por um pensamento ideológico que não nos permite olhar para a realidade.
Resposta: não acredito que a dama ideia passe de moda, nem desista. Que fique bem claro que isto de que estou falando não é uma coisa. É algo constitutivo do ser humano. O que entrou em crise foi o modo como a ideologia se apresenta, mas a dama ideia não larga o osso. Porque o contrário dela é a liberdade. E a outra coisa que a época moderna não aceita é a liberdade. Desde quando o cristianismo está na defensiva, a liberdade está em xeque. Porque a liberdade é esta relação do homem diante de Deus, esta relação contínua e criativa com a realidade. Onde não tiver o cristianismo, tudo pode ser reduzido à dama ideia. O cristianismo é este chamado à relação responsável homem a homem, do homem-deus rumo a homem, do filho de Maria que um dia nasceu e morava numa rua tal, e que portanto não posso reduzir a uma ideia. Onde não houver esta relação fundamental com o fato humano fundamental, o filho que saiu do ventre de Maria, a dama ideia volta a dar o show dela. Assim é possível substituir a presença inevitável e opaca do outro com um receituário.